Já em tela conosco, nossa analista de internacional, Fernanda Manhota. É aquela hora, né, Yuri Pita, que a gente senta para ouvir, porque é sempre uma aula da nossa professora mesmo, literalmente, porque Fernanda Manhota é professora. Manhota, então eu peço que na aula de hoje o tema seja um retrato, uma atualização na sua avaliação, né, do que está acontecendo. Essa fala do secretário também, que é uma fala importante. Sim, não há dúvidas de que precisa ser reaberto, né? Mas quais são as reais perspectivas e o que fazer até lá? Pois é, Débora, boa tarde a você, ao Yuri, sempre muito generosos, né? Dizem que quem tem amigos na vida tem tudo e eu sou muito sortuda por dividir os meus dias com gente maravilhosa como vocês. Eu tô até com saudade, Débora, em que o desafio era o texto de tema livre, né? Porque esses nossos temas de hoje em dia estão cada dia mais embaraçosos. E o Estreito de Hormuz é, de fato, um grande ponto de interrogação. Inclusive porque até esse momento existem especulações de que os Estados Unidos estariam dispostos não só a empregar recursos militares para eventualmente escoltar navio e liberar essa navegação, como até empreender ações mais ousadas do que isso para, de certa maneira, impor um certo controle sobre essa região, o que seria um problemão sem precedentes, né? A gente está falando do maior gargalo energético do mundo, isso já ficou claro, acho que todo mundo que está acompanhando a nossa cobertura sabe, já ficou até assim, expert em lembrar que 20% do petróleo do mundo passa por Hormuz em particular. E mais do que isso, né? Quando a gente pensa no Irã e o discurso, né, do Mojtaba traz isso à tona, nessa manifestação por escrito, a gente tem que lembrar que não necessariamente fechar o estreito é a única forma de gerar de alguma maneira impacto. Mais do que isso, a gente está falando que só a ameaça, a pura e simples ameaça de fazê-lo, ainda que não seja executada, já eleva o preço do petróleo por si só, já cria especulação e já acaba pressionando, Débora e Yuri, os mercados globais, né? Então, essa movimentação que ele adota, ela é uma movimentação muito típica, é uma forma clássica, né, nos contextos de uma certa dissuasão assimétrica, como a gente costuma dizer. Em termos simples, o que é que isso significa? Que os iranianos sabem que os Estados Unidos são superiores militarmente, não pretendem disputar esse braço de ferro, mas eles também sabem que, ainda que os Estados Unidos tenha algum nível de autonomia no campo energético, porque afinal de contas eles produzem petróleo, né? Tem o petróleo de xisto e tudo aquilo que deu aos Estados Unidos uma menor dependência do Oriente Médio nos últimos anos. A estabilidade global de um recurso que é uma commodity afeta os americanos, ainda que eles não sejam os provedores diretos desse recurso. A gente está falando de um espaço do planeta, Yuri, Débora, que poderia retirar, do ponto de vista do médio prazo, de 17 a 20 milhões de barris por dia do mercado, o que criaria um choque de oferta tamanho que é comparado ao que a gente falou até ontem aqui, a maior crise do petróleo de todos os tempos, que é a crise dos anos 70. Então, resumindo a ópera sobre o que está no nosso horizonte aqui no tema de desenho livre, né? O que o Irã pode fazer na prática? O Irã pode continuar usando minas marítimas, como de fato já tem usado, pode usar lanchas rápidas, como já ameaçou fazer via Guarda Revolucionária, pode usar drones e promover ataques indiretos caso alguém tente interferir nessas ações na região. E os americanos, por outro lado, podem efetivamente fazer o que eles ameaçaram fazer, que é escoltar e garantir o escoamento desses recursos. Para resumir a ópera, qual que é o dilema estratégico? Se os americanos não fizerem nada, o Irã basicamente ganha porque reforça a capacidade de desorientar e desestabilizar o comércio. Se os Estados Unidos agirem militarmente, como deu a entender nessa entrevista o secretário, a gente tem a escalada do conflito para uma guerra regional maior, em um dos pontos, Yuri, Débora, que, pasmem, virou nesses nossos últimos dias
um dos mais perigosos da geopolítica mundial, um lugar que pouca gente lembrava que existia e do dia para a noite virou um baita gargalo que impacta a nossa vida aqui em São Paulo e em todas as partes do mundo. E que todos os olhos do mundo estão de olho. Muito obrigado, Fernanda Manhota, nossa analista de internacional. Até amanhã.